precisa manter o ritmo das transformações, gerenciando mais uma vez os conflitos. Nós temos aqui dois exemplos. Primeiro, Martin Luther King, que não está apontando para o Lula, ele está apontando para o horizonte. Ele, uma vez, ele queria acelerar o processo de garantia dos direitos civis para todas as minorias, inclusive para os negros. E o presidente americano, Lyndon Johnson, chegou para ele e falou assim, olha, eu não posso apoiar agora, eu não posso enviar agora para o Congresso, eu não posso acelerar muito a implementação dos direitos civis, porque esse assunto ainda não está maduro o suficiente na sociedade. Existem ainda muitas forças contrárias que vão vetar e, se houver um conflito muito grande, a temperatura pode subir e postergar muito a implementação adequada dos direitos civis nos Estados Unidos. Só que eu vou apoiá-lo para que você movimente a sociedade e amadureça esse assunto. Então, ao invés de entregar uma proposta para o Lyndon Johnson para ele enviar ao Congresso, o Lyndon Johnson, que é o que o Martin Luther King queria, o Lyndon Johnson falou, cara, eu não vou fazer isso. Eu vou te apoiar para que você mobilize a sociedade, para que esse assunto seja amadurecido. Para que esse assunto seja amadurecido. Um exemplo que nós estamos agora começando a escrever um caso, inclusive, sobre isso, foi o exemplo da Carta ao Povo Brasileiro. Por isso que eu coloquei a fotografia do presidente Lula ali. Talvez esse tenha sido um dos maiores atos de liderança do atual presidente. Quando ele decidiu desafiar alguns grupos do partido com a Carta ao Povo Brasileiro. Ele falou, olha, nós não vamos mais atacar os princípios de estabilidade econômica como a gente fez no passado, apesar de vários grupos do partido desejarem continuar atacando a política fiscal e monetária do governo anterior. Ele soube, naquele momento, comprar a briga certa. Naquele momento. E esse foi um ato importante de liderança. O líder ele precisa saber como gerenciar o conflito e manter o ritmo das transformações. Para isso, ele precisa exercer essa combinação de poder duro, autoridade formal, com poder suave, engajamento, motivação, construção de coalizões e assim por diante. E, por último, ele precisa consolidar e institucionalizar as transformações. Essa consolidação e institucionalização é aquilo que, no final das contas, vai fazer com que uma visão de governo se transforme em uma visão de Estado. É aquilo que vai construir as instituições que garantirão que outros governos futuros, ainda que tenham ideias não consoantes com aquilo que foi construído, não mudem as conquistas alcançadas. Estava conversando agora, por exemplo, com o Tadeu Barreto, do Estado de Minas, eu falei do governo, não do Estado. Então, a política de Estado que eles estão construindo agora, que é a agenda de melhorias, em que eles vão desenvolver líderes para que eles continuem um projeto de transformações inovadoras para o Estado de Minas Gerais. Quer dizer, uma maneira de institucionalizar uma visão inovadora e uma visão moderna é o desenvolvimento de futuros líderes, de tal maneira que a liderança seja institucionalizada no Estado de Minas Gerais. É uma ideia, é um exemplo de uma ideia de institucionalização das transformações. O presidente Fernando Henrique fez isso com várias ações, inclusive o processo de institucionalização da estabilidade fiscal e monetária, que foi inclusive concluída no atual governo, foi iniciada pelo governo Fernando Henrique Cardoso. Embora a ação de ter criado o Plano Real tenha sido feita antes dele ser presidente, mas ele institucionalizou, construindo diversos mecanismos que garantiram a estabilidade. Então, nosso modelo, ele tem esses 5 passos, e ao invés de imaginar um líder como o líder, eu sou o líder, nós entendemos que liderança é um papel. A mesma pessoa que pode ter um papel de liderança numa reunião agora, pode não ter na seguinte. E esse papel ele pode ser bem ou mal desempenhado. A gente acredita que a liderança bem desempenhada é aquela que traz profundas transformações. E a gente acredita que liderança se desenvolve.
que é muito o nosso propósito. Nós acreditamos que liderança se desenvolve, mas não necessariamente em aula. É muito na prática e na reflexão. E a gente acredita muito nisso que o ex-presidente Kennedy iria falar no dia em que ele foi assassinado. Esse era o tema da palestra dele. Liderança e aprendizagem são indispensáveis entre si. O líder precisa aprender. E um verdadeiro aprendiz, até porque ele está se transformando a todo momento, precisa ser um líder. A gente acredita que é através do desenvolvimento de líderes que a gente consegue transformar o Brasil. Obrigado.